14 de novembro é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes e no Brasil mais de 16 milhões de pessoas sofrem desse mal, sendo que metade desconhece o diagnóstico. Então, para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a médica endocrinologista, a doutora Thalissa Favretto, que vai explicar e fazer a gente entender um pouco mais sobre essa doença. Boa tarde, tudo bem, doutora Thalissa? Boa tarde, Soraya, tudo bem? Boa tarde a todos de casa. Que bom que você pôde voltar para ajudar a gente no Medicina e Saúde, doutora. Esses dados que eu comentei aqui da Sociedade Brasileira de Diabetes revelam que o Brasil é o país com o maior número de pessoas com a doença na América Latina. O que é diabetes e por que a gente está liderando esse ranking? O diabetes é uma doença em que existe um excesso de glicose no nosso sangue, né? O que a gente chama de hiperglicemia. Isso acontece por conta de um defeito na ação ou na quantidade de um hormônio chamado insulina. Quem produz esse hormônio é o pâncreas, né? Então, pessoas com diabetes, elas desenvolvem essa doença por conta de uma falta na ação da insulina ou então uma falta de produção mesmo desse hormônio pelo pâncreas. O Brasil é um dos países com o maior número de diabéticos no mundo todo. É claro que nós somos um país também muito populoso, né? E isso contribui para que a gente tenha esse posto. Mas realmente os números são bastante alarmantes e as previsões nos assustam muito também, porque a previsão é que haja um aumento de mais de 50% no número de casos de diabetes no Brasil pelos próximos 20 anos. Então é bastante preocupante. Tá certo. Bom, vamos falar um pouquinho dos sintomas do diabetes. A gente sabe que tem dois tipos, não é isso? Fala um pouquinho sobre essa classificação e também sobre os sintomas para que as pessoas em casa que nunca pararam para pensar e que estão naquela estatística de metade que não sabe que tem, possam aí entender um pouquinho esses sintomas, doutora? Exato. Então, o diabetes é uma doença que, na maior parte das vezes, ela é silenciosa, principalmente aquele tipo de diabetes mais conhecido, que é o diabetes tipo 2. De classificação, hoje nós temos mais de 50 tipos de diabetes, né? Mas o diabetes tipo 2 configura 90% desses casos, né? E esse tipo de diabetes, ele acaba sendo uma doença muito silenciosa, pode ser silenciosa até por alguns anos. Ele vem a trazer sintomas quando em quadros mais avançados, né, da doença. Então, os sintomas que ele pode gerar são quadros de excesso de urina, bastante sede, né, aumento da fome, cansaço, fraqueza, alteração da visão, a visão fica mais embaçada, né? Mas lembrando sempre que 90% dos pacientes têm esse tipo de diabetes tipo 2, que pode ser silencioso por muito tempo, né? Então, a gente não pode esperar ter os sintomas, é importante mesmo a gente fazer o rastreio da doença. E falando um pouco mais sobre a classificação dos tipos de diabetes, então a gente tem o diabetes tipo 2, né? E nós também temos o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1, uma doença um pouco menos comum, é uma doença imune, em que nós temos uma destruição, nosso próprio corpo produz isso contra a gente, produz uma destruição imune do nosso pâncreas. Então, é uma doença em que há realmente falta de produção de insulina, né? Entendi. Então, esses pacientes, na maior parte das vezes, têm um diagnóstico mais cedo, né? Muitas vezes na infância, jovens, mas ele pode acontecer em qualquer fase da vida. Já o diabetes tipo 2 é uma doença mais comum em adultos e idosos. Além desses tipos, nós também temos o diabetes gestacional, o diabetes associado a algumas doenças do pâncreas, né, até por cirurgia de retirada de pâncreas, Certo. Alguns diabetes associados a transplante, algumas pessoas que fazem transplante de órgãos precisam de algumas medicações e essas medicações podem levar a quadros de diabetes. Então, são inúmeros os tipos que nós temos. Entendi. Doutor, e quem tem maior risco de ter diabetes? O diabetes é uma doença, principalmente o diabetes tipo 2, que tem uma carga hereditária muito grande, né? Uma carga genética muito grande, melhor dizendo. Então, pessoas que têm um histórico na família de diabéticos são pessoas que já têm uma chance maior de ter a doença. Mas hoje o diabetes é uma doença que está muito associada à obesidade, né? Tanto o diabetes como a obesidade são doenças também que estão bastante associadas a maus hábitos de vida, né? Um consumo excessivo de açúcar, gordura, falta de atividade física, tudo isso levando a um excesso de peso. Tá certo. Bom, e como é que é feito o diagnóstico?
Então, para o diagnóstico, nós temos exames de sangue, são exames simples, feitos em laboratório. Nós temos 3 exames diferentes, principalmente, né? Então, tem o exame que a gente faz no jejum, que é uma dosagem da glicose no sangue, né? Nós temos também um outro exame que chama um teste de sobrecarga de glicose, em que o paciente dosa um exame no sangue, no jejum, ele ingere no laboratório mesmo um líquido doce de glicose e 2 horas depois ele faz um novo exame de sangue. E nós temos também um terceiro teste, que é um exame chamado hemoglobina glicada. Esse exame, ele é um exame de sangue também, pode ser feito no jejum, e ele avalia a média na glicose nos últimos 3 meses. Então, para a gente ter um diagnóstico de diabetes, nós precisamos de 2 exames alterados, pode ser um mesmo exame repetido uma segunda vez, ou também em pacientes que já tenham sintomas de diabetes associado a uma glicemia ao acaso, então independente do jejum, acima de 200. Perfeito. Doutora, é possível prevenir essa doença? De que maneira? Sim. Assim como outras doenças crônicas, então a prevenção do diabetes, ela engloba principalmente bons hábitos de vida, então uma alimentação bastante equilibrada, evitando excessos de gordura, excessos de açúcar, a prática de atividade física, né? Então uma vida saudável, hábitos que podem prevenir não só o diabetes, mas muitas outras doenças crônicas, como a obesidade, que está bastante interligada a quadros de diabetes. Doutora, para a gente finalizar, todo diabético precisa tomar insulina? Não, Soraya. Então, assim, os pacientes com o diabetes tipo 2, que é aquele diabetes mais comum, a maior parte dos casos tem um bom controle da doença apenas com medicações orais, né? Em grande parte das vezes até associação de algumas medicações. Já aquele tipo de diabetes, o diabetes tipo 1, aí nesse caso sim. Então, como tem uma destruição imune do pâncreas, o paciente realmente tem uma falta de insulina desde o diagnóstico. Então, eles precisam usar insulina desde que é feito o diagnóstico. Os diabéticos tipo 2, eles vão precisar de insulina em quadros mais descompensados ou então com a progressão da doença, que pode acontecer ao longo dos anos de diagnóstico. Perfeito. Doutora Thalys, tem muito mais coisas para perguntar, a gente vai deixar para uma outra ocasião. Obrigada por ter vindo aqui e colaborado para que a gente leve informações sobre prevenção, sobre controle de diabetes no programa Medicina e Saúde. Obrigada, bom fim de semana, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada, bom final de semana. Vamos falar para o pessoal seguir a doutora Thalys, se quiser mais informações no Instagram, thalissa.endócrino, isso, teu Instagram? Isso. E também ela faz parte do Centro de Multiespecialidades da Gastroclínica Cascavel, é só entrar no Instagram da Gastroclínica Sevel, tem muitas informações lá para vocês. Obrigada mais uma vez, tá bom? Eu que agradeço. No próximo bloco a gente vai saber como a alimentação é importante na prevenção e controle do diabetes. É rapidinho, a gente volta já já.